Capítulo 279 Sono, Parte 1. Quando Liu Qinxin revelou sua carta na manga, a confiança de Zhao Feng desapareceu instantaneamente. Era como se ele tivesse caído do céu para o inferno. Reino espiritual verdadeiro. Seu verdadeiro cultivo está no reino espiritual verdadeiro e sua força provavelmente é ainda mais forte do que a de Liu Yuan, isso mais o poder de sua linhagem. A mente de Zhao Feng girou. A primeira vez que ele viu Liu Qinxin e a escaneou com o olho espiritual de Deus, ele foi interrompido por um poder misterioso que o impediu de ver através de seu poder ocular e Liu Qinxin sentiu isso. Naquela época, o sentido espiritual de Liu Qinxin não era mais fraco do que um cultivador comum no reino espiritual verdadeiro. Zhao Feng pensou originalmente que a linhagem de Liu Qinxin era extremamente especial e seu cultivo estava próximo do reino espiritual verdadeiro. Se usasse mais profundamente o óleo espiritual de Deus, certamente Liu Qinxin perceberia. Agora que seu verdadeiro cultivo foi revelado, tudo se encaixou. Feng, de acordo com a aposta, você não tem chances de vitória. Zhao Feng usou todos os seus meios disponíveis para escapar da busca de Liu Yuan. Já era incrível para um cultivador no sétimo céu fazer isso, mas para Zhao Feng que lutou contra Liu Yuan, as chances de vitória foram muito baixas. Neste momento, Zhao Feng precisava lutar contra Liu Qinxin e não fugir. Liu Qinxin foi discípula da mulher que se especializou no Dao da vida e tinha um poder de linhagem, tornando-a mais difícil de lidar do que com Liu Yuan. Zhao Feng usou o óleo espiritual de Deus e rapidamente calculou as probabilidades, e analisou que sua chance de vitória era menos de 30%. Claro, você pode voltar atrás na aposta, eu não vou forçá-lo. Liu Qinxin discretamente olhou para Zhao Feng. Se o último voltasse em sua palavra e fugisse, a decepcionaria. Não importa quão excelente essa pessoa fosse, não teria o direito de ser seu marido. Zhao Feng parou e sua expressão tornou-se mais uma vez composta. Não admito a derrota. Zhao Feng virou-se e ficou de frente para Liu Qinxin. Neste momento os dois estavam próximos e Zhao Feng podia sentir a fragrância de Liu Qinxin. De repente, quando os dois estavam cara a cara, o óleo espiritual de Deus de Zhao Feng foi aberto. A razão pela qual ele tinha cerca de 30% de chance de ganhar foi por causa do seu poder ocular. Nas profundezas do abismo azulado dentro de seu olho esquerdo, um brilho ocasional de uma cor azul claro aparecia às vezes. O nível de energia mental de Zhao Feng era um pouco inferior ao de um cultivador normal do reino espiritual verdadeiro, mas quando essa aura azul apareceria, era comparável ao cultivador no rango humano verdadeiro. Liu Qinxin não fez nenhum movimento e olhou para o óleo espiritual de Deus de Zhao Feng. Embora estivessem extremamente próximos uns dos outros, a velocidade dos ataques de energia mental ainda era mais rápida do que os ataques físicos. Shua! Uma aura azul gelada apareceu no óleo espiritual de Deus de Zhao Feng e instantaneamente, o poder de seu olho aumentou. Um poderoso poder de energia mental se estendeu enquanto o óleo espiritual de Deus de Zhao Feng liberou um poder de sucção e de atração mortal. O coração de Liu Qinxin estremeceu quando sua consciência tentou bloqueá-lo. No ponto crítico, ela reforçou sua vontade e abriu o poder da linhagem. Um brilho prateado apareceu em sua figura sedutora. Parecia uma deusa sob a lua. O cultivo no reino espiritual verdadeiro e o poder de uma linhagem misteriosa intensificaram a pressão sobre Zhao Feng. Somente quando o suor frio apareceu em sua testa, Zhao Feng desistiu.
É inútil, a lacuna no cultivo é intransponível. Liu Qinxin suspirou. Zhao Feng sacudiu a cabeça amargamente enquanto sua habitual expressão fria de repente se aqueceu. Qinxin, você sabia que na primeira vez que eu vi você, meu coração quase parou. O olho espiritual de Deus de Zhao Feng estava cheio de uma estranha aura calorosa. Ele estava cheio de emoção enquanto olhava para a garota na frente dele. Então, por que você? Liu Qinxin fez uma pausa, ela não achou que Zhao Feng se confessaria a ela de repente. O olho espiritual de Deus de Zhao Feng usou uma maneira estranha de passar pelas lacunas emocionais. Liu Qinxin não percebeu que seus olhos começaram a ficar vermelhos e molhados. Qinxin, eu sei que estou errado, então me decidi casar com você. O olhar afetuoso de Zhao Feng parecia poder derreter corações e juntamente com algumas palavras doces e começou a balançar seus sentidos. Pouco a pouco, Zhao Feng lentamente se aproximou de Liu Qinxin e tocou suavemente em seu ombro. Feng, sabe que... Quando descobri que fugiu, eu me senti fraca, como se meu coração tivesse caído. Naquele momento eu só queria encontrar você e ter uma explicação. Os olhos úmidos de Liu Qinxin estavam cheios de alegria. Ela caiu na habilidade de energia mental de Zhao Feng e se debruçou em seu peito. Tão fácil. Zhao Feng estava ligeiramente atordoado. A situação era muito mais suave do que o que ele imaginara. Antes, ele usara todo seu poder e não conseguia afastar sua consciência. Mas agora, ele usou uma simples ilusão de energia mental para ter sucesso. Nesse instante, Zhao Feng havia pego uma falha no coração de Liu Qinxin e suas emoções poderiam ser controladas pelo último. Então a falha no coração dela sou eu. É por isso que eu pude ter tanto sucesso. As emoções de Zhao Feng eram complexas e ele não sabia o que sentia. Ele mais uma vez abraçou a beleza cuja fragrância e corpo macio quase fez sua mente voar. Você perdeu. A técnica de energia mental de Zhao Feng de repente parou e uma de suas mãos estava sobre o elegante pescoço branco de Liu Qinxin. Liu Qinxin acordou do sonho e descobriu que ela estava abraçando a parte oposta fortemente e seu rosto ficou cada vez mais avermelhado. Embora a mão de Zhao Feng estivesse sobre o seu pescoço, não havia pressão, como se ele soubesse como tratá-la. Você? Liu Qinxin sentiu-se humilhada. Embora ela tivesse uma carta na manga, esse jovem entrou em seu coração passo a passo e depois fugiu do casamento, deixando uma falha no coração dela. Zhao Feng lentamente colocou a mão sobre a pele branca e suave de Liu Qinxin que aos poucos foi ficando com um tom vermelho quente. Eu perdi. Liu Qinxin se acalmou quando um sorriso amargo apareceu em seus lábios. Ela olhou profundamente para Zhao Feng mais uma vez antes de se virar e sair. Não importa quais meios o oponente usou, uma vez que havia perdido, ela não encontraria nenhuma desculpa. Vê ela sair, Zhao Feng sentiu como se tivesse perdido alguma coisa. Embora essa não fosse a forma como ele queria ganhar, era a única maneira possível. Zhao Feng respirou profundamente e disse com um tom solene: quando eu não tiver mais nada com que me preocupar, eu voltarei e me casarei com você. Liu Qinxin, que estava no ar, congelou. Mas ela não se virou. Eu não quero sua pena. Isso se você ainda não estiver casada. Zhao Feng disse antes de sair em sua andorinha azul. Esta aposta perdeu todo o significado. Embora Zhao Feng tenha escapado, ele deixou essa promessa para trás.
Para alguém tão retardado como ele em termos de EQ, isso foi um milagre. Mestre, ele é realmente a estrela na minha vida ou ele é meu inimigo? Os olhos de Liu Qinxin tinham um pouco de ressentimento. Depois de interagir com Zhao Feng por algum tempo, ela também sabia que ele era horrível em termos de EQ. Portanto, essa promessa mexeu com ela. Ele mesmo tinha feito essa promessa sob o fato de ter ganhado. Se Zhao Feng não fosse emotivo ou mais sem vergonha, Liu Qinxin só poderia sair conforme a regra da aposta. Mas o destino, novamente, mudou uma vez mais. A pessoa que ele está procurando é a Imperatriz Qin. Felizmente, não seremos inimigos na próxima vez que nos encontrarmos. Os olhos de Liu Qinxin mais uma vez se voltou a calma e tranquilidade. Quando Zhao Feng tirou a metade da escova de cabelo de Jade, Liu Qinxin já sabia com certeza a qual ramo da família Liu pertencia. Sentado na andorinha azul de penas afiadas, a velocidade de Zhao Feng se tornou cada vez mais rápida quando ele acelerou no céu. Devo deixar a área do lago inundante o mais rápido possível. Zhao Feng sentiu-se pressionado. Embora Liu Qinxin não o perseguisse, isso não significava que o Lorde da cidade desistiria. As ações de Zhao Feng estavam manchando a reputação da família Liu do Lago Inundante e fazendo o Lorde da cidade perder rosto. Mas usando essa chance, o Lorde da cidade chegou ao rank Lorde verdadeiro. Miau, miau. O pequeno gato ladrão apareceu em seu ombro lançando as duas moedas juntas. Zhao Feng estava pensando sobre a história de Liu Qinxin. Um especialista havia tomado 3 discípulas herdeiras. A primeira escolheu o Dao da vida, a segunda o Dao do charme e Liu Qinxin era discípula da primeira discípula herdeira. O pequeno gato ladrão acenou com as patas como se estivesse tentando dizer algo. Zhao Feng podia entender o que significava. A primeira discípula do Dao da vida mudou o destino de Liu Qinxin e pareceu muito bem sucedido. A fuga de Zhao Feng fez com que o Lorde da cidade do Lago Inundante avançasse para o rank Lorde verdadeiro e ele ainda fez uma promessa de levar Liu Qinxin como sua esposa se ela estivesse disposta. Miau, miau. O pequeno gato ladrão lançou as moedas do destino e assentiu com um pouco de admiração. Se não estou errado, a pessoa que escolheu o Dao do charme deve ser a Imperatriz Qin. As suspeitas no coração de Zhao Feng foram resolvidas e agora o único quebra-cabeça era a relação entre a Imperatriz Qin e o primeiro ancião. Poucos dias depois, Zhao Feng abriu o olho espiritual de Deus e confirmou sua rota para deixar a área do lago inundante. Devido ao uso frequente do olho espiritual de Deus, o olho esquerdo de Zhao Feng tornou-se cada vez mais cansado e em seus cabelos azuis alguns fios azuis mais claros aparecerão. A taxa da aura azul gelo que apareceu no olho esquerdo de Zhao Feng tornou-se maior e tudo isso fez aumentar seu cansaço. Não consigo aguentar mais. Zhao Feng apertou os dentes. Ele estava mentalmente cansado, e queria dormir, mas sabia que não poderia fazer isso se ainda estivesse perto da área do lago inundante. O instinto lhe disse que se dormisse não seria por um curto período de tempo. Depois de conseguir segurar por mais 2 dias, um rio apareceu na frente dele e, neste momento, Zhao Feng entrou em um novo território. Uma onda de sono envolveu a consciência de Zhao Feng. Ele não percebeu que mais de metade de seu cabelo se tornou azul claro. Mesmo seu olho tinha manchas azuis cristalinas nele. Este é o limite. Zhao Feng fechou os olhos. Plup. Seu corpo caiu no rio e logo foi coberto pelas ondas.